Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou gravando, gente, uma série de vídeos aonde vocês escolhem o tema. Tenho lido vários comentários com muitas dúvidas sobre o cultivo com suculentas e uma delas é como fazer a adubação correta das suculentas. Como adubar? Que tipo de adubo usar? Então hoje, gente, mais um vídeo escolhido por vocês de como fazer a adubação correta dessas lindezas. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. O tema adubação, gente, ele é muito importante para mim. Pelo menos para mim, aqui no meu cultivo, no meu jardim, a adubação, ela é tão importante quanto a escolha do substrato, quanto a escolha do vaso, quanto o local onde eu cultivo, o sol. Então a adubação ela faz parte do cultivo de sucesso com as minhas suculentas. E para que serve a adubação? O que o adubo vai contribuir no desenvolvimento da plantinha? Tudo, gente. É ele que vai nutrir a nossa plantinha. É ele que vai fazer com que ela cresça, com que ela se desenvolva, com que ela se multiplique, com que ela fique saudável, com que ela fique com esse aspecto, gente, ó, maravilhoso. Então eu sei que tem muitas pessoas que dizem que não adubam, mas para mim aqui, sem adubação, elas não ficam bem. O vasinho vai mirrando, o vasinho vai ficando seco, elas vão ficando, né? Elas não se desenvolvem, elas começam a ficar fracas e serem acometidas por pragas. Então, para mim, aqui no meu jardim, é essencial a adubação. E, gente, claro, tudo, né, tem um equilíbrio. Então, a gente tem que saber fazer essa adubação, não adubar demais. Porque o que pode acontecer se você adubar demais? Elas vão crescer muito, vão ficar estioladas e também vão ser acometidas por pragas. Então, tudo tem um equilíbrio, tá? Na vida, tudo tem um equilíbrio, né? Não só com as plantinhas, em tudo. Então, hoje eu vou deixar para vocês, né? Vou mostrar para vocês os adubos que eu uso e a quantidade certinha. Então, vamos agora à prática, aquilo que interessa. Então, eu separei aqui, gente, os principais, né, adubos que eu estou usando no momento. Alguns, quando eu faço o meu substrato, eu já misturo no substrato. E outros servem para manutenção. O que quer dizer a manutenção? Depois de 3 a 4 meses que a gente, né, passa o período que a gente fez o plantio da nossa suculenta, da nossa plantinha, a gente observa se ela está necessitando de uma nova adubação. Se ela estiver necessitando de uma nova adubação, a gente vai fazer essa renovação, né, da adubação, sem precisar trocar o substrato. Claro, tem alguns momentos que a gente percebe, alguns vasinhos que a gente percebe que há necessidade de fazer a troca do substrato. Mas quando não precisa, gente, então a gente só faz a renovação. Então vamos começar aqui, ó. Deixa eu mostrar primeiro aqui para não confundir vocês, os dois tipos de adubo que eu uso quando eu já faço a mistura do meu substrato. Quando eu preparo o meu substrato, gente, eu já misturo eles junto, tá? Então, eu tenho vários vídeos aqui falando do meu substrato. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, né, deixar na descrição do vídeo os links para vocês, tá bom? Então, aqui eu tenho esse aqui, é o esterco de frango curtido. Ele não tem cheiro, gente, tá? Ele tá bem curtido. Se ele tiver cheiro, você não use, tá? Espere ele secar. Curtido é a secagem, tá? É o tempo que ele fica para secar. Se ele tiver cheiro forte, é porque ele ainda não está pronto para você usar. E se você usar ele, né, com um cheiro muito forte, ele pode queimar a sua plantinha, tá? Então, quanto mais curtido, melhor. Olha aqui, que legal, né? Ele é bem fofinho. Esse aqui é o esterco de frango. Tem pessoas que usam o esterco de gado. Eu prefiro de frango, porque o de gado, como o animal ele se alimenta de vegetação, de plantas, sempre nasce matinhos, né, dentro do vaso. E a gente tem que estar fazendo essa manutenção, é um trabalho a mais. Então, eu prefiro o esterco de frango. E nós temos também, gente, o humus de minhoca. O humus de minhoca também, ele é maravilhoso. Eu também faço essa mistura, né,
junto no substrato. Quando eu preparo o meu substrato, eu uso ele. Então, ou eu uso o esterco de frango, ou eu vou usar o humus de minhoca. Nunca os dois, tá? Eu só tô mostrando para vocês as alternativas. De repente eu cheguei lá na agropecuária, eu compro muito em agropecuária aqui, tá, gente? Na agropecuária, ou se não em floricultura. Eu cheguei lá, não tenho o esterco de frango. Mas tem o humus de minhoca. Então eu trago o humus de minhoca. E assim vice-versa, tá? A preferência sempre vai ser mais pelo esterco de frango. Eu acho que ele dá um up melhor nas minhas plantinhas. Mas o humus de minhoca também, ele é muito indicado. Ele é bem natural, né? A gente sabe que mais natural que isso não é impossível. Então o humus de minhoca também, gente, ele é maravilhoso. E eu faço a mistura junto no substrato quando eu faço o plantio dessas fofurices. Olha que coisa linda que está esse cacto, gente. Esse vaso está divino. Aqui foi usado o humus de minhoca, tá? Olha que lindo. Lindo, lindo demais, né? E nós temos também o NPK, né? E a torta de mamona. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a torta de mamona. Gente, a torta de mamona, você pode também fazer a mistura dela no substrato quando você planta, né, a sua suculenta, a sua plantinha, como ela pode ser usada após 4, 5, 6 meses. Então, a torta de mamona, este mês eu comprei essa marca, eu uso sempre uma outra marca, mas a marca daí fica a critério de vocês. Esse eu peguei R$22,50, gente, aqui, tá? Essa marca é uma marca aqui na minha cidade mesmo. É uma marca gasparense, então eu optei, né, em trazer ela para ver se ela é tão boa quanto a que eu uso, né, frequentemente. Então aqui, gente, eu sempre uso, né, ó, deixa eu mostrar para vocês certinho como ela vem, ó, como ela é. Então, eu quero fazer adubação no meu vaso, exemplo aqui, esse vaso aqui eu fiz o plantio dele em dezembro, nós já estamos em março, e já estamos quase chegando em abril. Então vai fazer 4 meses, né, em abril, que eu fiz o plantio. Se eu achar que há necessidade de fazer essa adubação, eu vou vir aqui, ó, né, com uma colherzinha de dosagem. Você pode usar a colher sua, se você tiver em casa, ou se você tiver uma dessa, ó, tem um lado de sopa e tem um lado de chá. Então eu sempre vou optar, gente, ó, aqui é um vaso grande, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, botar a mão aqui, ó. Tá vendo? É um vaso, uma lata de leite, né, grande. Então, eu sempre vou optar em colocar pouquinho, não colocar muito, né? Então, aqui, ó, deixa eu pegar para mostrar para vocês. Ó, não precisa ser totalmente cheia. Dessa forma aqui já tá boa, eu tô usando o lado de sopa, tá? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma colher, né, que fica melhor, porque nem todos têm dessa colherzinha em casa. Então, eu vou pegar uma colher normal que vai ficar melhor. Então, gente, ó, aqui nós temos uma colher. Nessa colher eu uso para fazer as minhas plantações, eu uso para fazer as minhas manutenções. Então, a colher aqui, ó, é uma colher de sopa, né? Então, gente, ó, sempre o menos vai ser mais, né, ó. Não precisa ser muito cheia, uma pontinha de colher, tá vendo, ó? Então, essa pontinha de colher que eu vou colocar aqui no meu vasinho com o rabo de gato, né? Então eu coloco assim, ó, nas beiradinhas, nas bordas do vaso, tá? Deixa eu tirar a caixa aqui que tá atrapalhando. Vamos fazer certinho, né? E eu dou uma ajudadinha para colocar ele um pouquinho mais para dentro do vaso, porque a gente sabe que a torta de mamona misturada com a farinha de osso não é tanto a torta de mamona, é mais a farinha de osso. Ela é tóxica para alguns animais, né? Aqui eu não tenho animais, gente, aqui no sítio, porque como a gente não mora aqui, a gente não tem pets aqui. Na minha casa eu tenho. Mas a gente tem os passarinhos, né, os bichinhos da natureza. Então eu gosto sempre de colocar um pouquinho para dentro, assim como eu mostrei para vocês, e deixar essas pedrinhas tampando, que daí já não tem perigo, né, de nenhum animal vir aqui e poder ficar intoxicado com a farinha de osso, né? Então é dessa forma, gente, que eu faço, né, a adubação com a farinha de osso. E a torta de mamona, né? Eu falei só a farinha de osso, mas completando a torta de mamona, né? Os dois, né? Esse aqui, que já vem misturadinho. A gente tem também, gente, só caixinha só com torta de mamona, só com farinha de osso. Então, se você, né? Eu não quero usar a farinha de osso, Ruth, eu só quero usar a torta de mamona. Fica a critério de vocês. Mas, querendo ou não, os dois ficam, né? Os dois juntos, misturados, fica mais potente.
É só você dosar, como eu falei para vocês, não exagerar na hora de você fazer a adubação, você colocar um pouquinho menos. E daí você vai ajustando com o tempo, vai vendo, né, a necessidade do vasinho da plantinha. Então aqui nós temos também o NPK. O NPK geralmente ou eu compro em agropecuárias que eles vêm em quilo, né? Ou eu compro desse, gente, ó. Eu gosto de comprar desse, que esse é muito bom, tá? Essa marca aqui eu uso. Eu não sei se de repente vai ter na região de vocês, mas você procura aí um NPK, né, que você goste de usar. Aqui, ó, o NPK. Então, o que que é um NPK, né? O NPK, gente, ele é um conjunto de vários nutrientes, né? Então, aqui a gente tem, ó, deixa eu ver, o cálcio, o magnésio, o enxofre, tá? Ó, tem todas as porcentagens aqui. E fora esses outros aqui na frente, né? Que a gente não conhece certinho, mas que eles também estão atuando. Então, eu sempre vou olhar, gente, quando eu compro, eu uso sempre essa dosagem aqui da frente, ó, que é o 4, 14, 8. Por que o 4, 14, 8? Porque ele vai ajudar na floração, na multiplicação da plantinha. Ah, Ruth, mas eu não tenho o 4, 14, 8. Eu tenho o 10, 10, 10. Ótimo, você também pode estar usando o 10, 10, 10. O 10, 10, 10 ele vai ser mais para manutenção. Então, os 10, 10, 10, gente, eu vou usar naqueles períodos em que a minha suculenta está em dormência. Porque a gente sabe que existem alguns períodos do ano que as suculentas entram em dormência. Então, nesse período, eu vou usar o 10, 10, 10. O 4, 14, 8, então, ele vai ficar no período que ela está em pleno desenvolvimento, que eu quero fazer a multiplicação, que eu quero fazer mudas, que eu quero que ela solte hastes florais, porque a gente sabe que através das hastes florais a gente consegue fazer as mudinhas, tá bom? Então, nesse período, eu vou usar o 4, 14, 8. Então, como que eu uso, né, o NPK? Eu coloquei um pouquinho aqui dentro desse potinho, gente, para mostrar para vocês, ó. Então, o NPK é dessa forma aqui, tá? Ó, ele vem, pelo menos para mim aqui, esse que eu mostrei para vocês ali, ele vem dessa forma, ó. Essas bolinhas, tá? Então, eu venho aqui, pego também uma pontinha, vendo, ó? Bem pouquinho. Tô usando a colher de sopa, que daí vai ficar melhor para vocês, porque todos têm, né? Aqui eu tenho as latinhas de leite e eu tenho as latinhas de milho, que daí também vai ficar uma referência boa para vocês. Então, essa pontinha aqui eu vou usar na latinha de milho. Ó, vou colocar aqui no meio, tá? Como as minhas plantinhas elas estão plantadas na borda, o meio ele está vazio, então eu vou colocar aqui no meio, tá vendo, ó? Coloquei aqui no meio para vocês verem. Posso estar dando uma misturadinha aqui para elas entrarem, né? Ficarem embaixo e deixar as pedrinhas em cima. No momento que eu vim regar aqui o meu vasinho, então daí esse NPK, essa adubação, ela vai entrar em ação, que ela vai agir no vasinho, distribuindo os nutrientes no substrato para que as raízes das suculentas possam absorver esse nutriente, tá, gente? Então, dessa forma aqui. Ah, e a latinha de leite, né? A latinha de leite. Quanto que eu coloco? A latinha de leite, então, eu vou colocar um pouquinho mais, gente, ó. Tá? Deixa eu pegar aqui certinho. Ó. Um pouquinho mais, tá? Deixa eu tirar aqui. Um pouquinho mais. Ah, Ruth, mas eu acho muito. Se você acha muito, coloque menos, tá? Vá fazendo conforme você se sente melhor. Eu estou passando, né, da forma que eu uso aqui. Mas se você acha que é muito adubo, que não vai dar certo, coloque menos e vá ajustando com o tempo conforme as suas plantinhas necessitam. Então aqui, ó, tá vendo? Eu vou colocar aqui na bordinha do vaso. Esse vaso aqui, ele nem tem pedrinhas. Tem que colocar, gente. Ó, então eu vou deixar aqui mais no cantinho. Por que aqui no cantinho? Porque eu não coloco lá perto das raízes da suculenta. Porque, gente, ó, geralmente eu nunca tive problemas com isso, né? De repente eu colocar esse adubo lá perto das raízes e queimar. Mas pode acontecer.
Pode acontecer de repente um dia muito quente, a gente molhar no final do dia, a adubação tá ali pertinho, né? A água de repente ela tá um pouquinho quente no substrato e não dá certo, de repente queimar as raízes das plantinhas. Então, eu aconselho sempre você colocar sempre assim, ó, no cantinho do vaso, que daí não vai ter problema, tá? E você vai estar adubando a sua plantinha aí, ela vai ficar bem segura e não vai ter nenhum problema com a sua suculenta. Outra forma que eu uso, gente, o adubo aqui no meu jardim, principalmente o NPK, eu aproveito o NPK, né? Eu tenho ele seco e posso usar ele líquido também. Como eu faço? Aqui eu tenho um pote, daqueles pote grande de sorvete. Sorvete não, de maionese, desculpa, gente. Não sei por que eu vim com pote de sorvete, mas é maionese. É daqueles grandão, eu acho que ele deve ter uns 400 ml. Então eu enchi ele com água. E aqui dentro, né, eu coloquei 2 colheres rasas, assim, ó. 2 colheres rasas do NPK, tá? Aqui, ó, sim, pronto. A gente vai fazendo junto, né? Opa, desculpa, gente. E misturei. Essa mistura aqui, 2 colheres rasas, fiz essa, né, essa misturinha. Aí, o que eu faço agora? Eu pego essa mistura, deixo ela pelo menos 1 hora aqui agindo, para que essas bolinhas elas se dissolvam bem, para que saiam os nutrientes dessas bolinhas. Daqui 1 hora eu vou pegar essa mistura, vou colocar num borrifador, ou se não, pode ser até um regador, tá? E vou misturar 1 litro d'água. Então aqui eu tenho 400 ml de água, eu vou misturar com mais 1 litro de água, tá? Então eu diluo bastante, ele vai ficar bem mais fraquinho, não vai ficar tão forte. E eu rego normalmente as minhas plantinhas. Então eu pego esses 400 ml de água que eu misturei 2 colheres de NPK, deixei, né, mais ou menos 1 hora ele agindo aqui. Após 1 hora eu coloco ele dentro de um regador, né, ou um borrifador e misturo mais 1 litro de água, tá? Diluo esse aqui em mais 1 litro de água. Ficou bem explicado, gente? Deu para entender? E outra coisa, né? Daqui uma hora mais ou menos, tá vendo que fica aqui no fundo, né? Não vai diluir todo. Então, o que eu faço é passar por uma peneira, para que se você for colocar no borrifador, não entupir ali o buraquinho do borrifador, tá? Se for dentro de um regador, aí tranquilo, aí não tem problema, tá? Você pode misturar dentro do regador que não vai ter problema. Só se você colocar no borrifador, que daí você tem que passar na peneira para ele não entupir o borrifador. E, gente, é maravilhoso, tá? Esse jeito de adubar assim, ou adubação líquida, eu uso principalmente no berçário, para que elas soltem raízes mais rápido, e plantas que eu recém plantei, que já estão assim uns 15 a 20 dias no vasinho, que elas estão enraizando, eu também uso. É ótimo, gente. As raízes soltam no instantinho, a planta ela fica hidratada mais rápido. Então é uma forma assim, ó, é uma super dica. Eu digo para vocês que essa é uma super dica para enraizar, para fazer com que a plantinha ela se hidrate mais rápido dessa forma aqui, tá? Porque como a adubação aqui ela está líquida, ela é absorvida mais rápido pelas raízes da plantinha. Isso faz com que ela se hidrate mais rápido, ela tenha uma resposta mais rápido, tá? Então, ó, vale bem a pena fazer. Esse aqui é uma dica, de repente eu podia ter feito um outro vídeo, né? Mas a gente já coloca tudo aqui para vocês, porque o nosso objetivo é que vocês aprendam e que vocês possam fazer com as plantinhas de vocês. Mas presta atenção, tá? Aqui eu diluí em 400 ml de água 2 colheres do NPK, 2 colheres rasas. Desses 400 ml de água aqui, você precisa diluir ele depois em mais 1 litro de água, tá? Para que ele não fique muito forte e para que ele não queime as plantinhas de vocês, tá? Então, faça dessa forma. Aqui, então, gente, ó, eu peguei, né, os 400 ml que eu tinha de água aqui, que eu tinha diluído o NPK, ó. Vendo? Sobrou alguma coisa ali no fundo ainda, porque eu coloquei junto com vocês, né? Tinha que ter esperado 1 hora.
Mas então aqui o que eu posso fazer é, de novo, colocar água aqui de novo e deixar, né, esperar ele mais um tempinho para ele dissolver bem, ou se não ficar mexendo. Se a gente ficar mexendo, ele também vai diluir. E posso usar novamente, tá? Então eu coloquei aqui dentro do meu regador, coloquei mais 1 litro de água aqui dentro. Esse regador aqui, ele cabe mais ou menos 1,5 litro de água, até um pouquinho mais, tá? E agora eu vou regar normalmente as minhas plantinhas. Posso ir lá no berçário, molhar, né? Como eu falei para vocês, molhar o berçário, as plantinhas que estão começando a soltar as raízes. Como eu posso vir aqui também, ó, e molhar, né? Essas minhas outras plantinhas aqui que a gente vê que estão mais ressecadas, que estão precisando de um nutriente a mais. É dessa forma aqui, gente. É bem simples, tá? Deixa eu molhar aqui também, ó, mostrando para vocês, ó. Aqui atrás também tem essa 11 horas, que tá coisa mais linda. Deixa eu dar a volta, gente. Peraí, vamos dar a volta aqui. Vamos ali ver ela. Ela tá muito bonita, né? Então vamos mostrar. Olha que fofurice. Tem dado dias bem quentes aqui. Hoje tá um pouquinho mais fresquinho. Então a gente vem e vai regando elas, ó. Aqui tem algumas plantinhas que estão bem ressecadas, ó, precisando dessa adubação. É dessa forma aqui, tá? Bem simples. A única coisa, gente, é que eu recomendo para vocês, como hoje, né? Como eu falei para vocês agora aqui, tá nublado. Então não tem problema de eu estar molhando elas agora. Mas se tivesse sol, eu já não ia fazer isso. Ou eu ia fazer essa rega no final do dia, tá? Ou muito cedinho. Eu já recomendo fazer no final do dia, porque daí tem a noite toda, vai secar e não vai ter, né, causar nenhum problema com as suas plantinhas. Por quê? Porque como eu coloquei um produto dentro da água, se pegar sol em cima, pode acontecer de queimar, tá? Então cuidado. Cuidado quando você for fazer essa rega com o produto dentro. É diferente quando a gente molha só com água, né? Como a gente colocou um produto dentro, se pegar sol forte, pode vir a queimar. Então, tome cuidado. Faça de preferência essa rega no final do dia. Hoje trouxe muitas dicas de adubação, mostrei os adubos que eu estou usando no momento. Usei bastante também, gente, uma época atrás, aquelas bolinhas, o osmocote de liberação lenta. Não comprei mais porque o preço está um pouquinho salgado, né? Um potinho daquele tá em torno de 50 a 60 reais. Eu acho muito caro. Esse saco aqui, ó, gente, ó, do NPK de 5 quilos, eu pago 45 reais aqui, então são 5 quilos, né, de adubação. Aqueles potinhos, eles são mais ou menos desse tamanho de pote aqui, de iogurte aqui, né, que eu coloquei o NPK. Então vem mais ou menos uns 400, marca, né, uns 400 ml dentro. Então, assim, é muito caro, né, pra gente estar usando no momento. Claro, quem tem condições de comprar, que compre, pode usar sim, que ele é ótimo também. Mas se a gente pensar em economia e pensar em, né, poder usar o nosso dinheiro para comprar outras plantinhas, a gente vai usar o NPK, que o NPK também faz, né, o mesmo efeito que o osmocote. O osmocote é só que você daí não precisa se preocupar e tá fazendo essa adubação. Mas o NPK aqui, gente, também ele dura em torno de 4 a 5 meses, tá? Então eu uso, né? Usei muito tempo o osmocote, mas hoje eu uso o NPK até pela economia. Né? Sobra mais dinheiro para você poder estar comprando substrato, comprando outras plantinhas para o seu jardim. Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo, um vídeo com muitas dicas até de economia, né, para vocês. E espero que também que vocês possam cultivar as plantinhas de vocês aí com muito sucesso. E lembrem-se, o menos é mais. Se vocês acham que a dosagem que eu passei para vocês é muito, coloquem menos. Comecem com menos, vão aumentando aos pouquinhos, até ver qual é realmente a quantidade exata para o cultivo de vocês. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.